A ONG Artigo 19 lançou na semana passada seu oitavo relatório anual intitulado Violações à Liberdade de Expressão, que compila e analisa as graves violações contra comunicadores. São casos de homicídio, tentativas de assassinato e ameaças de morte, monitorados e apurados pela organização em 2019 e no primeiro semestre de 2020 no Brasil. E para conversar conosco a respeito, temos aqui o coordenador do Programa de Proteção e Segurança da ONG Artigo 19 para o Brasil e para a América do Sul, Tiago Fírbida. Bom dia, Tiago. Bom dia, Glauco. Tiago, eu queria que você falasse a respeito das conclusões desse documento e os principais dados que ele traz. Bom, analisando esse período, né, de graves violações contra comunicadores em 2019 e no início de 2020, o que a gente percebeu é que essas violações mais graves de atentados direto contra a vida, como assassinatos, tentativas de assassinato e ameaças de morte, elas se mantiveram num padrão constante em relação aos anos anteriores. Então, se mantiveram muito próximo da média anual dessa série histórica aí dos últimos 8 anos desse nosso monitoramento. Então, a gente, nesse período, identificou 38 dessas graves violações, sendo 36 casos de ameaças de morte graves, 4 casos de tentativas de assassinato e 2 homicídios. O que é importante perceber e o que esse relatório nos leva a concluir é que essas graves violações, por si só, elas não dão o cenário completo da situação da liberdade de expressão no país. A gente também analisou outros tipos de violação consideradas menos graves, que não são atentados contra a vida e agressões diretas. Mas, por exemplo, declarações de autoridades públicas em relação a jornalistas e comunicadores. Nesse caso, a gente identificou, por exemplo, desde o início de 2019 até setembro de 2020, que somente o presidente da República, seus ministros e filhos com mandato parlamentar deram 449 declarações agressivas ou deslegitimadoras contra comunicadores. E aí está a chave da questão para as conclusões principais do relatório. Porque, aliado com essa violência física mais extrema, nas pequenas cidades, principalmente, cidades com menos de 100 mil habitantes, que é onde a maior parte desses casos acontecem. Então, aliando isso com esse cenário de maior hostilidade pública contra o trabalho de comunicadores, isso gera um aumento geral da violência e da censura. E isso é importante a gente destacar. Por quê? Mesmo que por conta de autoridades federais a gente não identifique, por exemplo, esses atentados mais graves contra a vida, a partir do momento que essas autoridades fazem essas deslegitimações públicas, esses ataques em suas declarações, isso aí é uma sinalização que faz com que uma série de seguidores comecem a fazer ataques massivos online contra esses comunicadores, muitas vezes também gerando o silenciamento. Então, o que a gente está olhando com esse relatório é como está acontecendo a reconstrução da censura no Brasil. Não uma censura formal, como nos tempos da ditadura militar, mas uma censura real, também se utilizando de meios institucionais para ser operada. E é importante esse ponto que você destaca, Tiago, das declarações de autoridades públicas serem aí catalisadores de mobilizações virtuais, porque a gente vê que existem redes estruturadas, né, e que são bastante ativas desde as eleições de 2018 até antes disso, e que na verdade só aguardam essa senha, né, do presidente da República, ou de um deputado, ou de um vereador mesmo, que quando aciona ali esse botão, digamos, contra determinado comunicador, vem toda uma mobilização, e é uma mobilização sempre no sentido da ofensa, do assédio, da ameaça, às vezes até disposição de dados privados da pessoa como endereço. Isso é muito grave também, né, Tiago? Com certeza. São redes articuladas que funcionam nas redes sociais, como você bem colocou, e que tem muitas vezes bastante financiamento por trás, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é uma articulação de uma estratégia de discurso de ódio por parte dessas redes com a indústria da desinformação, a produção de desinformação em larga escala. Então, essa articulação é o modus operandi desses grupos que se organizam para atacar pessoas online, com muita força atacar comunicadores e jornalistas online, e e alguns perfis de jornalistas estão especialmente expostos a isso, como, por exemplo, mulheres comunicadoras e mulheres jornalistas.
quando ataques são feitos contra homens e mulheres jornalistas. Mas no caso de mulheres jornalistas, os ataques são maiores, são mais intensos e a violência ela sempre articula categorias específicas, né, de deslegitimação. Então, deslegitimam a mulher também no seu nível pessoal, fazem ataques de cunho sexual, de ameaças à família, e toda essa deslegitimação que gera muita pressão sobre esses comunicadores. Alguns que têm veículos, por exemplo, mais estruturados por trás, podem ter algum apoio para lidar e passar por tudo isso. Outros e outras não vão ter. E em muitos desses casos, eles vão mudar o tipo de cobertura que fazem ou deixar o jornalismo. E isso é censura, isso é silenciamento do jornalismo e da comunicação no Brasil. Então, isso é muito grave. O que a gente identifica é que o Estado brasileiro ele tem basicamente 3 obrigações, né, perante o direito internacional, o cenário internacional. A obrigação de prevenir que essas violações aconteçam, a obrigação de proteger pessoas em situação de risco, jornalistas em situação de risco, e a obrigação de investigar, processar e punir quando uma violação acontece. E a gente identificou a partir desse relatório como que o Estado brasileiro está violando profundamente cada uma dessas obrigações. Agora, o relatório tem dados de 2019 e também do primeiro semestre de 2020, já abarcando aí, portanto, parte do início da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Isso afetou, isso modificou de alguma forma os dados? A violência online acabou se tornando maior por conta disso, Tiago? Isso afetou. Nós percebemos, na verdade, que passou a haver uma série de casos de agressão contra jornalistas cobrindo saúde pública e cobrindo questões da pandemia. Então, nós identificamos, desde março desse ano até setembro, 84 casos de violação ligados especificamente à cobertura da pandemia. E aí são casos principalmente de agressão física, por exemplo, quando jornalistas estão cobrindo comércios abertos quando não deveriam estar abertos, ou estão em hospitais tentando cobrir a situação naquele hospital, e muitas vezes são fisicamente agredidos, verbalmente agredidos, quebra de equipamentos desses comunicadores também. Então, são esse tipo de violação que nós identificamos bastante, especificamente sobre a cobertura da pandemia. Então, a gente vê que isso é especialmente preocupante, porque a gente percebe que durante a pandemia, a desinformação também rola solta. Só que no caso de uma situação extrema de crise de saúde pública, informação salva vidas. Né? As pessoas estarem bem informadas sobre como lidar com a pandemia, como se prevenir e que tipo de apoio buscar, é fundamental para garantir a vida dessas pessoas muitas vezes. Então, a desinformação, nesse caso, piora as consequências trágicas da pandemia e as violações contra comunicadores também, porque os comunicadores e jornalistas têm esse papel central em informar a população. Especialmente no contexto que a gente está vivendo, que muitas vezes os órgãos públicos não cumprem a sua obrigação de informar adequadamente. Então, essas violações contra comunicadores cobrindo a pandemia, elas têm esse caráter especial e extremamente preocupante. E isso, você falando, Tiago, até me lembrei que eu lembro ali principalmente no início da pandemia, né, onde alguns lugares chegaram a decretar lockdown, ou as medidas eram bem mais restritivas em termos de circulação de pessoas, e aí tinha questionamento em relação ao repórter que estava na rua, né, falando, você está defendendo as medidas restritivas, mas você está na rua, e sem essa compreensão de que o jornalismo, assim como atividades como manutenção da rede de abastecimento de água, da rede de energia elétrica, são atividades essenciais, né, que precisam ser realizadas mesmo durante no contexto de restrição da pandemia. Faltou essa compreensão e também tinham, inclusive, parlamentares, né, da base do governo fazendo esse tipo de acusação sem, justamente, ao invés de tentar explicar que o jornalismo é uma atividade essencial, principalmente no período de pandemia, fazendo o contrário. Quer dizer, aí se liga negacionismo, também a questão política, são vários fatores aí que acabam interligados, resultando nessa mobilização aí que acaba ameaçando os jornalistas, Tiago? Exatamente. Quando há essa falta de compreensão do papel social do jornalismo, né? O papel social que a comunicação cumpre, essas violações, elas de fato, elas se intensificam, né? E aí isso vira uma bola de neve.
porque não se compreende o papel central dos comunicadores, né? E, portanto, não existe um apoio social mais amplo para o trabalho que esses comunicadores fazem, e sem esse apoio social mais amplo, eles sofrem violações. E quem comete, principalmente as violações mais graves, sabe do papel social que os comunicadores sofrem. E é por isso que fazem as violações. É justamente para silenciar e interromper o livre fluxo de informação na sociedade, porque sabe que o jornalista e comunicador tem um papel central na garantia desse livre fluxo de informação. Então, essas pessoas que cometem essas violações, elas sabem desse papel e por isso cometem essas violações. Só que as pessoas, de maneira geral, por não compreenderem a importância do jornalismo, acabam não dando, muitas vezes, a devida importância para esse trabalho e olhando com a devida seriedade para essas violações quando elas acontecem. Então, quando a gente olha para os padrões internacionais de garantia da liberdade de expressão, o primeiro padrão recomenda que autoridades públicas devem, primeiro, se eximir, se abster de dar declarações deslegitimadoras contra comunicadores e, segundo, sempre condenar publicamente quando o comunicador sofre uma violação, uma violência. A gente viu que essas duas recomendações iniciais são profundamente violadas no Brasil, mas elas mostram que é importante não só a gente não cometer essas violações, né, e não reforçá-las, mas denunciá-las publicamente quando elas acontecem. Justamente por essa importância e esse papel social que o comunicador cumpre. Porque, como a gente sempre diz, né, quando o comunicador sofre uma violência como essa, a gente tem uma dupla violação. Uma violação aos direitos individuais daquela pessoa, né, que tá realizando o seu trabalho, e uma violação ao direito coletivo da sociedade de se informar. Então, essa é a especificidade, o papel particular que essas violações contra comunicadores cumprem. E, Tiago, o relatório conseguiu identificar quais são as regiões onde essas violações acontecem em maior número? Sim, as regiões, seguindo o mesmo padrão de anos anteriores, principais são a região Sudeste e a região Nordeste. A gente está vendo uma permanência dessas regiões como sendo as regiões mais violentas, e a gente vê também uma predominância nesse ano entre os perfis de comunicadores que mais sofrem ataques, o que mais tem sofrido ataques tem sido o do jornalista tradicional, jornalista e repórter, seguido de radialistas e depois de blogueiros. Mas principalmente jornalistas e radialistas têm sido os mais atacados, especialmente na região Nordeste e na região Sudeste. Tá certo, Tiago. Queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Conversamos aqui com o coordenador do Programa de Proteção e Segurança da ONG Artigo 19 para o Brasil e para a América do Sul, Tiago Fíbida. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.